Bom, nós vamos fazer uma prova de analista. A prova é Hemobras, beleza? Concurso Hemobras, prova de analista, aplicada em 2025. Então, uma prova recente. Bora lá para a nossa prova. Temos um texto longo, então eu geralmente quando eu pego um texto longo assim, eu costumo dar uma olhada na paragrafação desse texto. Deixa eu ver aqui mais ou menos como é que ele tá organizado. E a outra coisa que eu faço, gente, é definir gênero e tipo, mesmo que não esteja perguntando. Então eu vou olhando todos os aspectos do texto para não ter que ficar lendo 10 vezes, tá? Então, ó, a importância do papel do farmacêutico na atenção básica. A assistência farmacêutica envolve um conjunto de atividades e ações que são: esse sinal de 2 pontos aqui, esse sinal introduz uma lista de elementos e essa lista vai especificar quais são as atividades e ações desenvolvidas ali na seara da assistência farmacêutica. Então aqui a gente vai ter basicamente as ações mesmo, tá? A gente deixa especificado. Então, a assistência farmacêutica envolve a seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia de qualidade dos produtos e serviços, bem como a sua avaliação e acompanhamento de utilização, com o objetivo de, isso aqui, ó, já vai trazer para nós a ideia de finalidade. Com o objetivo de obter resultados fidedignos e a melhoria na qualidade de vida da população. Para a organização e planejamento da assistência farmacêutica, é necessário que se disponha de recursos humanos qualificados. Então, ele está falando o seguinte, olha, tanto para organizar quanto para planejar, a gente precisa de pessoas qualificadas. Qualificadas. E eu acho isso, gente, eu sou fã de pessoas. A gente sabe que o que move o mundo é gente, não é inteligência artificial não, tá? Então, vamos lá. Na área da farmácia, aptos para lidar com diversos aspectos dos medicamentos. No Brasil, a assistência farmacêutica, então, ó, ele sai de assistência farmacêutica como um todo e faz um recorte aqui em relação ao Brasil. A assistência farmacêutica é considerada como um conjunto de procedimentos necessários à promoção, prevenção e recuperação da saúde individual e coletiva, centrado no medicamento, englobando as atividades de pesquisa, produção, distribuição, armazenamento, prescrição e dispensação. Esta última é entendida como ato essencialmente de orientação quanto ao uso adequado dos medicamentos e sendo privativa do profissional farmacêutico. Então, prescrição e dispensação, que é diferente de receita médica, tá? Mas vai falar ali sobre o uso adequado de medicamentos e é privativo do profissional farmacêutico. Aí depois a gente tem o seguinte: a assistência farmacêutica compõe um dos sistemas de apoio à atenção à saúde, com o sistema de apoio diagnóstico e terapêutico e os sistemas de informação em saúde, com objetivo na garantia do acesso e do uso racional de medicamentos. Acesso e uso racional. Uma ferramenta importante que compõe a assistência farmacêutica é a gestão técnica de assistência farmacêutica. Ela se caracteriza como um conjunto de atividades farmacêuticas interdependentes e focadas na qualidade, no acesso e no uso racional de medicamentos, ou seja, na promoção por minha conta, na produção, seleção, programação, aquisição, distribuição, armazenamento e dispensação dos medicamentos. O texto também é redundante, né, gente? Traz a mesma informação 30 vezes, mas isso é bom porque a gente vai fixando as informações. Dessa forma, a assistência farmacêutica constitui um componente da política de medicamentos essencial no sistema de saúde, sendo prioritária e imperativa a sua definição, organização e estruturação nos diversos níveis de atenção à saúde, com ênfase no setor público, no macro da transformação do novo modelo assistencial de vigilância à saúde. Aí agora, ó, ele vai falar do profissional. O farmacêutico
tem função e importante na assistência farmacêutica, na medida em que, a gente já sabe que esse na medida em que é porque, já que esse conector aqui é causa, né, gente? Na medida em que é o único profissional da equipe de saúde que tem sua formação técnico-científica fundamentada na articulação de conhecimentos das áreas biológicas e exatas. Em relação à atividade do farmacêutico neste teatro de operações, a Organização Mundial da Saúde reconhece que esse profissional, então aqui ó, a gente tem até um argumento de autoridade falando aí da Organização Mundial da Saúde, reconheceu que esse é o profissional com melhor capacitação para conduzir as ações destinadas à melhoria do acesso e promoção do uso racional dos medicamentos, sendo ele indispensável para organizar os serviços de apoio necessários para o desenvolvimento pleno da assistência farmacêutica. Ó, onde é que isso aqui foi publicado, tá? Então a gente tem autores, a importância do papel farmacêutico na atenção básica. Então a gente já tem aqui uma lógica, periódicos, tá vendo? Então, Universidade Federal do Espírito Santo, então um texto que traz um conhecimento técnico e basicamente, gente, ele fala de duas coisas, do que é a assistência farmacêutica e da função do farmacêutico dentro desse processo. Traz argumento de autoridade, mostra a finalidade desse processo como um todo, quais são as ações envolvidas. Então, o nosso texto, ele expõe, né, aspectos ligados ao papel do farmacêutico na atenção básica e também sobre a lógica da assistência farmacêutica no Brasil, beleza? Bom, considerando as ideias e informações trazidas ao texto, assim como os sentidos produzidos, infere-se que... Então, quando a gente pensa em uma inferência, tá? Nós estamos preocupados basicamente com qual aspecto do texto. Tanto as informações mais explícitas, mas também aquelas que podem ser desdobradas, que servem aí de parâmetro dentro da estrutura do texto, que estão ali, ó, subentendidas dentro do texto, tá? Então, considerando as ideias e informações, a gente quer o que pode se inferir. E é lógico que isso depende de elementos do texto. Então, inferência não é tirar de trás da orelha também não, tá, gente? Demanda, obviamente, partes do texto. Cada ação realizada pela assistência farmacêutica tem como ponto de partida a pesquisa científica, tendo como principal objetivo, olha aqui o que a gente tem aqui, ó, principal objetivo, então eu tenho que achar no texto essa lógica de principal objetivo, tá? Então eu vou ter que buscar lá no meu texto, qual que é o principal objetivo? Principal objetivo, considerando o texto, não tem, né, gente? Quando a gente para pensar no texto, o texto não traz um objetivo único para a assistência farmacêutica. Ele traz dois objetivos, o de obter resultados fidedignos e o de melhorar a qualidade de vida da população. Então, ó, vou marcar aqui em amarelo, marcar em azul, tá? Ó, com o objetivo de obter resultados fidedignos e assegurar a melhoria na qualidade de vida da população. Então, ó, nós já entendemos que a minha questão estava falando que existe um objetivo prioritário, principal, e aqui a gente está vendo que o texto não traz esse objetivo prioritário. Fala que é um componente na política de medicamentos, que é muito importante, mas não traz um objetivo especificamente ali voltado como principal, e nem basicamente aqui relacionado à pesquisa científica, tá? Então, cada ação realizada pela assistência farmacêutica tem como ponto de partida a pesquisa científica. Isso aí até pode ser subliminar no texto, porque tem que partir de ciências exatas e biológicas e, obviamente, o medicamento depende de pesquisa. Isso aqui é verdadeiro. Só que tendo como objetivo principal a valorização do saber científico, isso aqui não está no texto. E o que vai amparar? O primeiro parágrafo mostra dois
objetivos, né? Então, esses dois objetivos e nenhum deles aparece como objetivo principal e nem aparece esse, valorização do saber científico. Então, isso aqui é errado, beleza? E aí você tem que documentar com o texto, não ficar inventando atrás da sua orelha, não. O uso de medicamentos é de plena responsabilidade do profissional farmacêutico, na medida em que este tem estabelecida uma interlocução mais direta com o público-alvo. Ó, quando fala que o uso de medicamentos é de responsabilidade exclusiva, não é o uso, é a orientação sobre o que? Dosagem. Olha aqui, ó. Vamos para cá. Quando ele vai falar aqui sobre competência privativa, ele vai falar o seguinte, ó. Esta que é a dispensação, tá? É entendida como ato de orientação quanto ao uso adequado dos medicamentos, sendo privativa do profissional farmacêutico. Então, o que é privativo é a orientação, não é usar, não, né? Então, ó, questão bem feita. O uso de medicamentos é de plena responsabilidade, é a orientação sobre o uso. Então, faltou essa palavra aqui. Na medida em que este, né, tem estabelecido uma interlocução de forma mais direta com o público-alvo. E nem é por causa disso, é porque ele integra, né, saberes, por exemplo, relacionados às ciências exatas e à biologia, tá? Então, isso aqui também está errado. Aí a gente continua. O conceito de qualificação está diretamente atrelado à necessidade de critérios, tais como a organização em referência à assistência farmacêutica como um serviço essencial à população. Então, quando a gente pensa em qualidade, obviamente, isso tem a ver com o fato de a assistência farmacêutica ser um serviço essencial à população. Então, vamos buscar isso aqui no texto, tá? Bom, é uma formação técnico-científica fundamentada na articulação de saberes tanto biológicos quanto que da área exata, beleza? Bom, a gente sabe que essa política de medicamentos, ela é essencial no sistema de saúde, sendo prioritária e imperativa a sua definição, organização e estruturação. Então, ó, precisa ser organizado, estruturado? Sim. Então, a assistência farmacêutica constitui um componente da política de medicamentos, essencial no sistema de saúde, beleza? Sendo prioritária e imperativa sua definição, organização e estruturação nos diversos níveis de atenção. E aí ele vai trazendo desdobramentos, como, por exemplo, ênfase no setor público. Bom, voltando ao nosso item, o conceito de qualificação está diretamente relacionado aos critérios. Ele dá vários critérios, tais como organização, que ó, tem outros, definição, estruturação, organização, tem outros, tais como esse daqui, ó, tá vendo? É um critério. Então, tais como organização, em referência à assistência farmacêutica como um serviço essencial. Então, ó, serviço essencial, um dos critérios é a organização. Isso aqui está totalmente contemplado no penúltimo parágrafo do texto. Então, a nossa resposta correta é essa daqui, ó. E isso está no penúltimo parágrafo do texto. Bom, aí eu continuo. O conceito de assistência farmacêutica está relacionado a uma avaliação das ações que envolvem diferentes procedimentos, cuja principal finalidade é o alcance da qualidade de vida da sociedade em seus mais variados aspectos. De novo, a palavra principal. Isso aqui é um dos objetivos. Só que o texto não fala que é a principal. Aí, lembrando das nossas aulas de interpretação de texto, pensando em quem fez a parte teórica comigo, tá? Bom, a gente sabe que um dos erros das alternativas é extrapolar o texto. Quando eu coloco a palavra principal, tanto na letra A
quanto na letra D, eu extrapolo. Outro erro das alternativas é você modificar estruturalmente a redação do item, como por exemplo aqui, ó. Não é o uso do medicamento que é de plena responsabilidade do profissional, é a orientação quanto ao uso. Ele vai orientar a população em geral ou os grupos, né, acerca do uso de determinado medicamento. Então, neste caso, a gente tem aqui na letra D também um item errado. E a nossa resposta, letra C, de com certeza a vida muda se a gente senta e estuda, tá? Então, bora estudar. Depois eu tenho o seguinte: considerando o terceiro parágrafo do texto, no Brasil, a assistência farmacêutica é considerada como um conjunto de procedimentos necessários à promoção, prevenção e recuperação da saúde individual e coletiva, centrado no medicamento, englobando as atividades de pesquisa, produção, distribuição, armazenamento, prescrição e dispensação, esta última entendida como ato essencialmente de orientação quanto ao uso adequado de medicamentos e sendo privativa do profissional farmacêutico. Aí nós temos uma questão de acentuação gráfica, não uma prova de analista, tá? Então eu tenho o seguinte: um vocábulo que ao retirar o acento forma uma nova o quê? Palavra. Então pode afirmar quanto aos vocábulos acentuados graficamente que há. Primeira coisa, você tem que buscar esses vocábulos. Ó, eu ia fazer isso aqui, ó. Esse. Tá vendo? A crase ia deixar pra lá. Tio também ia deixar pra lá. Aqui, peguei mais uma. Ultima, por exemplo. Aí vou pensando aqui nessas palavras. Então, ó. Assistência é saúde última. Bom, um vocábulo que tá falando que é um só, tá? Um vocábulo que ao retirar o acento forma uma nova palavra. Na verdade, eu tenho dois. Esse e esse daqui, ó. O é, que é verbo, se eu retirar o acento, vira e, que é uma conjunção. Aí eu tenho última, que aqui tá funcionando como um adjetivo, e tenho ultima, de ultimar, verbo. Então, nesse caso aqui, eu tenho duas palavras, beleza? Que podem ser colocadas em outro contexto sem acento. Aí, beleza, já sei que não vai ser essa, porque eu quero, pode se afirmar. Dois vocábulos que ao retirar o acento formam novas palavras. Então, nossa resposta vai ser essa daqui. Letra B, de bom continuar o quê? Estudando. Três vocábulos que ao receberem a marca de plural passam a ser acentuados. Isso pode até acontecer em determinadas situações, tá? Por exemplo, aqui ó, juiz não tem acento. Se eu colocar no plural, ó, juízes, passa a ter acento, tá? Então eu tenho palavras em que isso realmente o quê? Acontece, ó, vou pegar uma outra. Raiz, se eu colocar no plural, raízes. Mas neste caso aqui, a gente não tem, ó, assistências farmacêuticas. Se eu ainda pegasse e colocasse assim, ó, eu sou, tu és, mas não é plural, né, gente? O plural de é o quê? São. Porque aqui, ó, ele é, eles o quê? São, tá? Pensando aqui no verbo. Aqui, ó, saúde, eu posso falar as saúdes, né? Não é muito comum, mas tudo bem. E últimas. Então, ó, três vocábulos que ao receberem a marca de plural passam a ser acentuados. Aqui, ó, eu pulei aqui, ó, necessário também. Necessários, beleza? Então, eu separaria as palavras acentuadas e faria isso aqui. Então, isso aqui não acontece no nosso trecho.
Caso os acentos gráficos fossem retirados das palavras última e farmacêutico, essas palavras se tornariam oxítonas. Bom, se eu pegar última, ela vai virar o que, gente? Paroxítona. Se eu tirar o acento aqui, ó, farmacêutico, a gente vai ter tonicidade aqui, ó, farmacêutico. Flávia, mas por quê? Porque se elas fossem oxítonas, a gente acentua, né? Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não o que? De S, em e ens. Então, isso aqui é que a gente acentua. Se, por acaso, eu tivesse sem acento, não ia ser a última, porque paroxítona terminada em A é sem acento, mas oxítona terminada em A é acentuado. Tipo assim, ó, para acentuado, tá vendo? Então, se fosse uma oxítona, teria que ter acento. A mesma coisa, ó, se eu pegar farmacêutico e tirar o acento, ela vai ser paroxítona e não oxítona. Porque se fosse oxítona terminada em O, xodó, por exemplo, seria acentuado. Então, ó, essas palavras se tornariam oxítonas? Não. Se elas fossem oxítonas, elas teriam acento na última sílaba, né? Aqui, ó. Se elas fossem, elas teriam acento na última sílaba. Beleza. Então, nossa resposta, letra B, de bom continuar estudando, tá? Fácil, né? Não, porque você tinha que pensar em ultimar, mas tudo bem. Indique a reescrita a seguir em que a correção gramatical e os sentidos originais do texto foram mantidos para o seguinte trecho. Ela se caracteriza como um conjunto de atividades farmacêuticas interdependentes e focadas na qualidade, no acesso e no uso racional de medicamentos, ou seja, na produção, seleção, programação, aquisição, distribuição, armazenamento e dispensação dos medicamentos. Então, aqui eu tenho o seguinte, letra A, trata-se de um conjunto de atividades farmacêuticas interligadas. Então, essas atividades, aqui fazendo a concordância, são interligadas, voltadas para a qualidade, o acesso e o uso racional de medicamentos. Ou seja, manteve aqui o trecho entre vírgulas, para a produção, seleção, programação, aquisição, distribuição, armazenamento e dispensação dos medicamentos. Essa daqui está razoável. Eu ainda faria uma crítica, mas essa crítica já estava no texto, que é a ideia do paralelismo, ó. Aqui, ó, para a produção, aí aqui, ó, tinha que ter um azinho, outro azinho, outro azinho, mas no texto já estava assim, ó. Na produção, aqui teria que ter um na, tá vendo? Então, quando ele fala aqui, ó, foram mantidos, quer dizer, aqui já tava com esse problema, continuou com ele. Então, essa daqui tá boa, mas eu vou ver o resto, tá? Então, vamos lá. Um conjunto de atividades farmacêuticas interdependentes e focadas. Interdependentes, concordou aqui, focadas na qualidade, no acesso e no uso de medicamentos. Ou seja, olha o que aconteceu aqui, ó, na produção, seleção, programação, aquisição, distribuição, armazenamento e dispensação dos medicamentos é o que o caracteriza. Tá, é o que o caracteriza, é que caracteriza o conjunto, né? E eu tô dando qual caracterização aqui, ó? Ela é quem? A assistência farmacêutica ou a atividade, né? As atividades relacionadas o quê? A assistência farmacêutica. Então, aqui, ó, um conjunto, ela se caracteriza como um conjunto. Então, um conjunto de atividades farmacêuticas, né, é o que a caracteriza, que caracteriza o que estava no bloco anterior, no feminino. Então, aqui, ó, só para você entender.
Vou voltar no trecho para você. Então, a retomada deveria ser em relação ao termo no feminino. Volto aqui, ó, só para você entender onde é que a gente tirou esse um conjunto. Beleza. Então, eu começo aqui, ó. A assistência farmacêutica compõe, tá vendo? Ó, compõe um dos sistemas de apoio à saúde. Aí vem lá. Como um sistema de apoio diagnóstico e terapêutico, os sistemas de informação, com o objetivo de garantia, tananana. Uma ferramenta, ela, então eu estou falando da assistência farmacêutica, se caracteriza como um conjunto. Então eu teria que colocar aqui, ó, é o que a caracteriza, ela caracteriza a assistência. Estão percebendo? Então, a gente tem a retomada de assistência farmacêutica, tá? É o que a caracteriza. Então, nesse caso aqui, ó, feminino. Aí, continuei pensando. Ela se caracteriza a partir de um conjunto de atividades farmacêuticas. Aqui já não dá, né, gente? Aqui, ó, atividades farmacêuticas. Eu não posso separar o nome de seu adjunto, que adnominal. Então, não posso separar o nome do seu adjunto. Então, de atividades farmacêuticas interdependentes, também não vai ter vírgula aqui, e focadas na qualidade, no acesso e no uso racional de medicamentos. Ou seja, na produção, seleção, programação, aquisição, distribuição, armazenamento e dispensação dos medicamentos. Sua caracterização ocorre mediante atividades farmacêuticas interdependentes, beleza? E focadas na qualidade, no acesso e no uso racional de medicamentos. Aí, ó, sendo assim também, lá era um ou seja, que a gente mudou o sentido. Ou seja, quer dizer, vou falar a mesma coisa, né? Então, ou seja, traz, do verbo trazer, esse traz aqui, né? Uma explicação. Reescrevendo o trecho anterior. Então, traz essa explicação. Então, sendo assim também, é uma consequência, né? É como se fosse o quê? Outro item. Então, aqui, ó. Alterando o sentido. Então, sugere conclusão, inclusão de novos itens, alterando o sentido. Então, gente, qual que vai ser a nossa linda resposta? Melhor de todas, letra A. E a falta do paralelismo apareceu nas 4 alternativas, então não era isso que a gente estava observando. E, inclusive, a falta do paralelismo sintático apareceu aqui também na frase o quê? Original. A gente se ateve ao sentido do conector, ou seja, né, ao fato de a retomada ser feita em relação à assistência farmacêutica, ela engloba um conjunto de atividades, beleza? Então aqui, ó, retiramos a letra B por causa da retomada equivocada, retiramos a letra C em função da pontuação e a D em função do uso equivocado de conectores. E aí a gente continua seguindo. Eu tenho lá assim, ó, a assistência farmacêutica envolve um conjunto de atividades, ações que são. Então aqui, ó, vou trazer 2 pontos, né? E esses 2 pontos vão trazer uma lista. E essa lista, ó, a seleção, a programação, aquisição, distribuição, dispensação. Então as vírgulas neste trecho, ó, são usadas
para separar componentes de enumeração. Quando isso acontece, é a mesma coisa de eu falar que são termos coordenados entre si. Ainda, quando isso acontece, é a mesma coisa de eu falar que são palavras da mesma classe ou palavras com a mesma função. Só um jeito diferente de escrever a mesma coisa, tá? Beleza. Agora eu vou exemplificar tudo que eles estão colocando aqui para vocês, ó. Separação de orações reduzidas. Então vamos supor que eu tivesse aqui um caso de oração reduzida, ó. Ao estudar português, você estará mais perto dos seus objetivos. Verdade. Aqui, ó, eu tenho vírgula para separar uma oração reduzida. Esta oração reduzida é uma oração reduzida temporal, adverbial, né? Então, uma oração adverbial reduzida de infinitivo, seria isso. Bom, depois eu posso ter elipse de verbo em uma estrutura de coordenação. Posso ter também, ó. Quer ver, ó? Uns querem paz, ponto e vírgula. Outros, vírgula, guerra. Ó, é uma estrutura, duas orações coordenadas, né, independentes entre si, separadas por ponto e vírgula, e esse verbo marcado aqui retoma o primeiro, ó. Uns querem paz, outros guerra, outros querem guerra. Então, essa vírgula aqui, ó, marcaria a elipse do verbo. Porque aí você já vai retomando, né? No outro dia, se cair isso aqui, você já sabe o que é. Separação de termos coordenados após suspensão do discurso. Bom, o que a gente vai ter que pensar agora? Houve uma suspensão do discurso? Sim, porque parou aqui, ó. Suspendeu. São 2 pontos. E depois do sinal de 2 pontos é que a gente o quê? Apresentou. Então, essa suspensão dos discursos converge com o uso de 2 pontos. Suspendeu o discurso, parou de falar, né? São. Tá? Aí depois vai seguir. Separação de termos coordenados, a gente já sabia que era verdadeiro, né? São termos coordenados entre si. Então, tudo leva a crer que nós vamos marcar essa daqui. Sede, continuarei estudando, mas eu preciso olhar o resto. Então, ó, uso de palavras que expressam conexões discursivas explicativas. Isso seria isso aqui, ó. Ou seja, conexões discursivas explicativas. Isto é, quer dizer. Aí isso aqui vem entre vírgulas mesmo. São conexões discursivas explicativas. Então, vamos supor que eu tivesse assim, o Brasil, vírgulas obrigatórias, tá? É um país isto é, detém grande potencial para um desenvolvimento próspero. Bom, o que a gente não, como é que eu posso dizer? Tem
gente para conduzir isso, né, gente? Porque aqui o Brasil é um país promissor, não tenho dúvida. Detém grande potencial para um desenvolvimento próspero, com certeza, né? A gente tem recursos naturais, a gente tem pessoas muito trabalhadeiras, temos várias coisas, mas enfim, vida que segue nem sempre dá certo, tá? Então aqui, ó, nossa resposta, separação de tempos coordenados após suspensão do discurso, beleza? Respirou, foi para 5, uma questão grande com vários itens. Então, ó, considere os trechos destacados a seguir. Para a organização e planejamento da assistência farmacêutica, observe que esse trecho não tem verbo, mas funciona como uma adjunta adverbial, tá? É necessário verbo de ligação, predicativo do que? Sujeito. Esse quezinho que tá aqui é uma conjunção integrante. Então é necessário que se disponha de recursos humanos qualificados na área da farmácia. Bom, esta oração toda vai ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? E quando eu falo que se disponha, alguém, que eu não sei quem, que vai dispor de recursos humanos qualificados, né? Então, dentro da lógica da assistência farmacêutica. No Brasil, isso aqui também é uma adjunta adverbial, só que diferente, ó, que é para a organização, tá indicando finalidade. E esse está indicando lugar. Mas a vírgula aqui, ó, tá separando uma adjunta adverbial deslocado, anteposto. A assistência farmacêutica é considerada como um conjunto de procedimentos. Essa estrutura é considerada, é diferente disso aqui. Aqui é uma locução de passiva e um predicativo do que? Sujeito, tá? Já no caso aqui é considera-se assistência, então isso aqui é uma estrutura de passiva. Esse é um verbo auxiliar mais particípio. Isso aqui é uma locução de passiva, tá? Então, considera-se assistência farmacêutica como um conjunto de procedimentos. Então, aqui a gente já tem uma lógica diferente. Ah, então esse segmento é igualzinho a esse daqui, gente? Claro que não, porque aqui eu tenho uma locução de passiva e no outro caso eu tenho um verbo de ligação, tá? Bom, aí eu tenho o seguinte, considerando a estruturação sintática, marque V para verdadeiro e F para falsa. As expressões é necessário e é considerada são constituídas por elementos capazes de caracterizar classificações sintáticas equivalentes. Se elas fossem equivalentes, os dois teriam de ser verbo de ligação, os dois teriam de ser particípio. Não é o caso, tá? Aqui, ó, a gente tem um adjetivo com função de predicativo do sujeito. E aqui nós temos uma estrutura que é uma locução de passiva. Então, isso aqui é falso. Respirei. As expressões é necessária e é considerada antecedem o mesmo tipo de oração sintática na constituição do período do qual fazem parte. Nada a ver, né, gente? Aqui, ó, considera-se como um conjunto, considera-se um conjunto, estou qualificando. E aqui eu tenho uma oração subordinada subjetiva. Aqui eu tenho um sujeito e aqui eu tenho um aspecto, uma qualidade, ó. Aspecto da assistência farmacêutica. Ah, então elas são classificadas do mesmo tipo? Não. Aqui nem é uma oração, tá? Só para você entender também que esse pedaço aqui não é uma oração. Não é oração. A expressão assistência farmacêutica ocupa a mesma função sintática nos dois trechos, tá? Então, olha, vamos lá. A assistência farmacêutica, sujeito, é considerada como um conjunto de procedimentos. E aqui ela tá dentro de um sintagma, ó,
para a organização e planejamento da assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica vai ser planejada. Tá vendo aqui que a gente tem uma preposição, a gente tem um termo que é paciente, então esse aqui é um complemento nominal. Ela vai ser planejada. Então nesse trecho, ó, ela será planejada. Então, isso é complemento nominal, é um termo paciente, tá? Ele está preposicionado, tem uma natureza paciente. Então, novamente, o que nós temos, gente? Um item como falso, 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 beleza? Bom, aí pensei nisso tudo, como é que eu vou ter? Não tenho resposta adequada. O melhor que eu vou ter, porque a gente tem que pensar o seguinte, ó, o melhor que eu vou ter vai ser isso aqui, que foi o que a banca considerou, mas não faz nem sentido. Por que não faz nem sentido, gente? Porque nós temos duas estruturas diferentes. Aqui, ó, assistência farmacêutica é considerada e aqui considera. Ô Flávia, mas a gente não pode pensar que elas são equivalentes porque ambas são predicado? Bom, não é bem o que ela falou, porque ela colocou assim, ó, as expressões é necessária e é considerada são constituídas por elementos capazes de caracterizar classificações sintáticas equivalentes. Esse predicado é um predicado nominal. Esse predicado aqui é um predicado verbal. Então, nem estruturalmente a gente pode trabalhar dessa forma. Mas por eliminação a gente chega, porque você fala assim, ó, essa daqui é impossível, essa daqui é impossível. Você vai falar assim, a melhor que eu tenho é essa. Isso aqui tá errado mesmo, deveria ter sido anulada, tá? Então essa daqui, ó, a banca não anulou. Essa prova, ela teve um gabarito alterado, o da questão 2. A despeito de, né, essa questão ter sido objeto de recurso, não foi anulada, tá? Então, fossem considerados, que é a mesma coisa aqui, ó, passivo. É igualzinho aqui, ó, é considerada, é uma locução de o quê? Passiva, beleza? Então, o ideal é que todos os itens fossem considerados errados, porque essas expressões não são equivalentes, tá? Bom, numa estrutura, eu tenho um predicado nominal, na outra eu tenho um predicado verbal. Ainda que eu pensasse em predicado, elas não são equivalentes. Ah, Flávia, mas a banca deve ter pensado só na palavra predicado. Por eliminação, eu vou ter que entender isso, mas é forçar um pouquinho a barra. Então, aqui, ó, só podemos tomar como verdadeiro sem especificar o tipo, né? Sem tipo. Porque se eu vou para tipo, ainda são diferentes. Então, quando eu falo é necessário que... Olha o que a gente tem. Eu tenho um verbo de ligação, um predicativo do sujeito. Esse termo é um adjetivo. Então, tudo que eu tô olhando aqui, ó, e esse predicado que está aqui é um predicado nominal, esse pedacinho. Quando eu falo assistência terapêutica é por minha conta, tá? Farmacêutica é considerada. É igual esse aqui, ó, fossem considerados. É uma passiva, é do mesmo tipo dessa daqui, é igualzinho, inclusive, tá? Vendo aqui uma passiva aqui com o mesmo verbo, tá vendo? É considerada como... Beleza? É considerada X. Esse é aqui é um verbo auxiliar. E esse verbo é um verbo principal no particípio, constituindo o que a gente chama de locução de passiva.
equivalente a considera-se a assistência como... Então, isso aqui que a gente teria, tá? Bom, o que é que eu sei? Se a estrutura aqui é de verbo auxiliar mais particípio, o meu predicado é verbal. Então, eu tenho predicado nominal e predicado verbal. Então, eu só posso considerar verdadeiro se eu considerar só essa palavra aqui, ó. Os dois termos são constitutivos do predicado. Então, o ideal é que todos os itens fossem considerados errados, mas o ideal nem sempre acontece. A banca não anulou e houve interposição de recurso para essa questão, tá? E tem que anular porque não tinha, né? A resposta melhor era essa daqui, ó. E aí a gente senta no pé de amora e chora, como diria minha avó. Gente, na verdade a gente tem que ter calma para fazer uma questão dessa, entendeu? Porque é o seguinte, você olhou, viu duas falsas, você vai marcar que tem o maior número de falsos, as que são mais prováveis de serem falsas. Ô Flávia, mas eu poderia marcar a letra E. Ô gente, a letra E, ela é pior. Porque olha aqui, quando eu penso em função sintática, olha aqui, esse termo é sujeito. E esse outro é preposicionado, é complemento nominal. Então, ó, quando eu penso aqui, eu tenho dois termos totalmente diferentes, né? Sujeito e complemento nominal. Aí tá falando que ele ocupa a mesma função sintática nos dois trechos. Essa daqui eu sabia que era a pior de todas. Então, beleza. A segunda pior, falar que é o mesmo tipo de oração. Isso aqui nem oração é, ó, não possui verbo. Então, muito horrorosa. Então, beleza. Horrível, horrível. A primeira, ela está errada. Contudo, entretanto, todavia, se eu considerar apenas a palavra predicado, isto é predicado, isso aqui também é predicado. Então, eu tenho um jeito de justificá-la, né? Não quer dizer que é bom isso aqui, não, mas é a menos ruim, tá? Então, ó, são constituídas por elementos capazes de classificar, né, de ter classificações sintáticas equivalentes. Então, a banca considerou que os dois termos, apesar de serem diferentes, formam predicado. É o que ela considerou. E aí nós vamos considerar isso também, porque ela não anulou e não adianta chorar. Então, o ideal não existe em prova. Existe um negócio chamado o quê? Real. E o real é isso, ó. A banca considerou predicado e pronto. Isso é o real. Beleza? Eu eliminei primeiro por aqui, porque eu não vou, obviamente, classificar sujeito diferente de complemento nominal. Então, aqui eu eliminei. Eu eliminei essa daqui. Por que que eu eliminei essa daqui? Porque no segundo trecho, nem oração tinha. Então, eu já fui lá e falei assim, oração não tem. Beleza. E aí, fiz esse raciocínio todo falando assim, beleza, é tudo diferente, ó, verbo de ligação, verbo auxiliar, predicativo de sujeito, particípio. Esse é adjetivo, esse daqui, obviamente, é um verbo. Esse é predicado nominal, esse é predicado verbal, mas tem uma palavra igual, predicado. Então, beleza, se a banca quiser considerar só o predicado, e ela considerou, vai de tudão, é isso mesmo, entendeu? Então, ok, é a vida real do menino, é a vida real. Ok? Só não posso explicar errado, porque não tem jeito, tá? Então, ela deveria ter anulado. Deveria não significa que anulou e você tem que contar com isso e fazer esse raciocínio que eu fiz aqui, tá? Se é equivalente, você olhou tudo. Uma palavra comum é melhor do que você marcar outra, né? Aí eu marco D de Deus ajuda, não é D de devo pensar melhor, né? E aí a gente continua com a vida. Questão 6. Olha o que a gente tem. Para a organização e planejamento da assistência farmacêutica, nesse trecho não há verbo, tá? É necessário, de novo, um verbo de ligação, mesmo que a gente estava analisando, é necessário que conjunção e integrante se disponha outro verbo de recursos qualificados na área da farmácia para
aptos para lidar, outro verbo, com diversos aspectos do medicamento. Então, olha o que eu tenho. Eu tenho essa vírgula dentro da oração principal, essa daqui. A oração principal é esse é necessário. Essa é a oração principal, beleza? Aí eu tenho um que se disponha, que é a outra oração. Pá, 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 pá. E aí eu tenho para lidar, que é a nossa outra oração. Lembrando que as orações, elas têm a ver com o número de verbos. Claro que eu tenho que considerar, por exemplo, a existência de locuções verbais, tá? Então, ó, a organização e emprego de períodos simples com o objetivo de construir com coerência e coesão textuais. Contribuir, construir por minha conta, tá? Faz sentido, gente? Período simples? Não, né? É um período composto. Aqui, ó. Um período composto por subordinação. Por quê? Isso daqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. E essa oração aqui, ó, para lidar, é uma oração adverbial final. Oração subordinada, adverbial final, indicando aí finalidade, tá? Então, ó, o emprego da oração subordinada subjetiva tem aqui como estratégia argumentativa, contribuindo para a ampliação da articulação. Bom, pelo menos isso aqui tem, né? Então, pode-se afirmar a partir da estruturação que tem, observa-se, o emprego de oração subjetiva. Isso é verdadeiro, verdadeiro. Vai ver o resto. A justaposição dos períodos simples, não tem isso, que constituem o trecho em análise, demonstrando uma estratégia linguística argumentativa. A expressão é necessário que introduz uma oração equivalente ao termo sintático advérbio. Não, porque a oração subordinada é substantiva ao termo sintático substantivo. Com função de sujeito, porque sintática é embaixo, ó, com função de sujeito. Isso aqui vamos dizer assim, coisa mal feita, porque termo sintático advérbio não tem, porque advérbio é morfologia. Igual substantivo é morfologia. Função sintática é isso aqui, ó, sujeito. Então, introduz uma oração equivalente ao termo sintático advérbio, demonstrando circunstância em relação à expressão da ação na oração. Não, né, gente? Aqui, ó, função de advérbio é isso aqui, ó. Aí vai ser uma oração adverbial final. Aí ela tem função de advérbio, beleza? Bom, então nossa resposta B, de bom continuar estudando até tomar posse. E aí a gente continua. De acordo com o texto, pode-se afirmar que a importância do farmacêutico no cenário apresentado se deve a... Então, lá no texto, ele fala que o farmacêutico, ele é importante porque tem um saber sistematizado, ele tem um saber que envolve tanto conhecimento em biologia quanto conhecimento em o quê? Exatas. Então, lá no texto, a gente tem a articulação de saberes. Então, ó, avanço científico-tecnológico vivenciado pela sociedade contemporânea, principalmente na área da saúde. Tá, ele é importante por causa disso? Não, né, gente? Isso aí é observado, mas não é importante por causa disso. Ele é importante por causa do comprometimento mediante urgências e necessidades no âmbito da saúde, seja de caráter pessoal ou coletivo.
ele até fala que a assistência farmacêutica tem esse papel, que ela vai trabalhar isso aqui, tanto de caráter pessoal quanto coletivo, mas não é o farmacêutico, não. Ele é importante, o farmacêutico, por causa da preparação por meio de um saber sistematizado, envolvendo campos do conhecimento pertinentes à sua atuação, quais sejam atuação voltada para a área de biológicas e também para a área de exatas. É isso aqui. Popularização de práticas antes restritas a profissionais da saúde. O farmacêutico é da área de saúde, só que ele envolve dois conhecimentos. Desenvolvendo, assim, informações falaciosas, não tem nada disso no texto, mediante necessidade da população. Então, o texto nem traz esse tipo de informação, tá? Olha aqui, ó, vamos voltar ao texto só para você ter certeza da questão 7. Sempre bom, né, falar assim, aqui, ó. O farmacêutico, então aqui, ó, ele vai falar o seguinte: o farmacêutico tem função importante na assistência farmacêutica, na medida em que é o único profissional da equipe de saúde, então tem vários, e ele é da equipe de saúde, que tem sua formação técnico-científica fundamentada na articulação de conhecimentos das áreas biológica e exata. Então é isso aqui, biológicas e exatas. Então é essa lógica que a gente tem que pegar para responder a questão 7, tá? Então, cada questão, gente, vai demandar muitas vezes voltar ao texto. Eu sei que dá uma preguicinha, mas é o seguinte, ou volta ou chora na hora do gabarito, né? Ele não tá querendo chorar, então a gente volta. Bom, aí nós temos a questão 8 com o seguinte: no segundo parágrafo do texto, a expressão que se disponha de poderia ser substituída mantendo o sentido original por se disponha a, se disponham de. Então eu vou ter que olhar, ó, o que tá depois. Esse trecho tá aqui, ó. Então, que se disponha de recursos humanos. Então, aqui, ó, para a organização e planejamento da assistência farmacêutica, é necessário que se disponha de recursos humanos. Então, já tenho uma lógica aqui no nosso trecho, tá? O que acontece? Esse se aqui é índice de indeterminação do sujeito, porque quem dispõe, dispõe de. Eu tenho uma preposição aqui, o nosso verbo é transitivo, que é indireto. Então, esse termo todo aqui é objeto indireto. Bom, vou começar eliminando a letra A, ó, que se disponha a recursos, jamais, né, gente? Masculino e plural. Então, essa crase aqui, ó, nunca. E a regência fica errada. Bom, quando eu vou colocar o plural aqui, ó, também vai ficar errado. Por quê? Se esse se que tá aqui é índice de indeterminação do sujeito, o verbo deve se manter na terceira pessoa do singular. Então, o verbo tem que se manter por causa do se, que é índice de indeterminação do sujeito. Então, você tá fora também. Aí, ó, que seja colocado à disposição recursos humanos. Vai ficar um erro de concordância, ó. Recursos, é o que está escrito lá, humanos. Então, neste caso, eu vou ter um erro de concordância, que, ó, que recursos humanos sejam colocados à disposição, de modo que a nossa resposta vai ser a letra D, de Deus ajuda menino que senta e estuda concordância. Essa questão, ela envolveu crase, mas ela era prioritariamente uma questão de concordância verbal. Porque você tinha que ter dois conhecimentos, né? O da regra geral, que o sujeito concorda
com o verbo a ele associado, e também o conhecimento da partícula se aqui, que quando esse se está acompanhando um verbo transitivo indireto e desempenhando a função de índice de determinação do sujeito, o verbo deve se manter sempre na terceira pessoa do singular. Então, você tinha que saber isso aqui, tá? E aí, a ocorrência do acento grave, indicando o fenômeno da crase em necessários. Necessários é nome, não é verbo, né? O que é necessário a. Tá atendendo a uma regência nominal. Esse a que está aqui é uma preposição e aqui é um artigo. E o artigo apareceu porque a palavra é feminina e aceita artigo. Então, a ocorrência do acento grave, indicando o fenômeno da crase em necessários à promoção, pode ser justificada, pois a regência verbal, mas olha aqui, isso aqui é caso de nome, né? Não é regência verbal, é o nome que pede. Necessário é adjetivo. Indica a exigência da preposição mediante o termo regido, não é o caso, tá? A expressão a promoção se apresenta como uma locução adverbial feminina. Não. Aqui, ó, deixa eu ir exemplificando um caso de regência verbal, tá? Um caso de regência verbal, vou ter um verbo, por exemplo, obedecer. Obedecia às regras do local. É um caso de regência verbal. Quem obedece, obedece a, mais o as, que a palavra regras admite. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto exigindo a preposição a. Isso seria um caso de regência, o quê? Verbal. Bom, quando fala locução adverbial feminina, eu estou pensando em expressões como às vezes, às vésperas, à noite, à tarde e outras que vão designar circunstância. Não é o caso aqui. Aqui a gente tem um termo regente, que é um nome, só não é verbo, o regente pode ser tanto nome quanto verbo, e tem um termo regido, que é feminino. Beleza? Então, a expressão a promoção se apresenta como uma locução adverbial feminina. Falso, que já estava falso. O termo regente trata de vocábulo que caracteriza e especifica a palavra conjunto. Eu nem preciso voltar lá. Sabe por quê? Conjunto é singular. E necessários é plural, então não, né? Mas se eu quisesse voltar para ver a quem está se referindo, beleza. Mas concorda comigo que necessários não vai bater com isso aqui? Ah, Flávia, mas eu sou curioso, eu quero ter uma noção aí. Então, beleza, vamos lá no terceiro parágrafo, em 1 minuto. Tchau, 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 tchau. Chegamos ao terceiro parágrafo. Peraí. Ó, eu tenho assistência farmacêutica é considerada como um conjunto de procedimentos necessários. Então, necessários se refere a qual palavra, gente? Necessário se refere à palavra procedimentos. Conseguiram acompanhar? E não conjunto. Mas eu nem precisava fazer isso. Sabe por quê? Porque eu tô vendo que conjunto está no singular e necessários está o quê? No plural. Então, isso já me dá as referências de que eu preciso, de que não se trata aí de uma relação de determinação, tá? Então, ó, o regente do vocábulo que caracteriza e especifica o vocábulo conjunto. Não. Procedimentos, tá? Sobrou-nos qual? Letra D, de Deus ajuda o menino que senta e estuda. A presença de preposição obrigatória
acrescida do artigo feminino diante do termo regido. É isso. A preposição é obrigatória, exigida aqui pela palavra necessária. Ela foi acrescida de artigo feminino diante do termo regido, que é promoção. Letra D, de Deus ajuda menino que senta e estuda. Flávia, nessa prova deu muito D. Pois é. Não tem esse negócio de, é um terço, vai nessa. Você que não senta e estuda não, gente. Em relação às escolhas linguísticas quanto ao tempo verbal do texto, então a gente está olhando aquilo que predomina no nosso texto, tá? Pode-se afirmar que o presente do indicativo é empregado, pois retrata um fato ocorrido. Se fosse fato ocorrido, não era presente, né, gente? Se fosse, porque não é o caso, se fosse fato ocorrido, haveria predominância de pretérito perfeito do indicativo. Então, essa daqui, falsa. O tempo verbal predominante indica diferentes sentidos, entre eles um fato tido como concluído. Também não tem fato, gente. O texto não se baseia em fato. O texto se baseia na exposição da função da assistência farmacêutica e do farmacêutico. Então não tem nada a ver com fato, né? A palavra fato já não tá, porque não é narrativa, né? Fato, aqui ó, associa-se ao tipo textual narrativo, que não é o caso. O texto em tela é predominantemente expositivo. Então, há uma ocorrência predominantemente, ocorre o emprego de verbo no presente do indicativo, verdadeiro, de modo a conferir a atualidade ao enunciado proposto. Está falando de agora. Qual é a função? Hoje, né? Então, para que serve hoje? Então, aqui, ó. E quais as funções retratadas? Tanto da assistência farmacêutica quanto do próprio farmacêutico, tá? Há emprego de diferentes tempos. Então, essa daqui, ó, já é a nossa mais que querida. Há emprego de diferentes tempos e modos verbais, demonstrando a progressão textual temporal em que as ideias são apresentadas. Isso também é típico da narração, né, gente? Quando a gente vai percebendo uma evolução temporal. Então, diferentes tempos e modos verbais marcando a progressão textual temporal, tá falando de evolução no tempo. Isso aqui é típico do texto narrativo, que a gente vai ter uma passagem do tempo. Não retrata o caso em tela. Então, nossa resposta, letra D, de devo estudar para tomar posse no próximo concurso que eu fizer. E essa prova, gente, com a ressalva de uma única questão que era ruim, mas possível, beleza? Nós temos uma boa prova. Poucos conteúdos interpretativos, mais conteúdos gramaticais, mas ela é uma boa prova, tá? Então, fez a prova, percebeu aí como é que era a dinâmica da sua organizadora. Já sabemos que o Instituto Consulplan e a própria banca Consulplan são bancas irmãs, bancas afins. Então, nós vamos ter provas muito próximas. O que vai variar, na verdade, é se a prova é de analista, às vezes, em relação a uma prova de nível fundamental. Para técnico, não varia tanto não, tá, gente? Sendo muito honesta, os concursos hoje de nível médio, eles são muito concorridos, né? Quando a gente leva em consideração que só 20% da população brasileira tem curso superior e que muitos editais hoje, por exemplo, excluem os cursos de tecnólogo, o que reduz ainda mais esse percentual de pessoas com curso superior, a gente entende que os concursos
de nível médio são realmente muito concorridos, né? Então a gente tem ali recortes que vão fazer com que as provas de nível médio também sejam muito difíceis. Então a gente vai ter uma diferença só quando a gente pega uma prova de ensino fundamental, que a gente nem vai trabalhar no nosso curso, sendo muito honesta. A gente vai priorizar no nosso curso as provas de analista mesmo, que são provas mais elaboradas e que vão demandar mais auxílio da professora que aqui vos fala, tá? Então, terminamos essa prova. Doeu muito? Tá vendo? No fim dá tudo certo. Conseguimos fazer a nossa prova. Acabamos este bloco.